Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e divulgar os trabalhos de pesquisa que nós temos realizados aqui na Universidade Federal de Viçosa. Um dos projetos que nós estamos trabalhando aqui na nossa instituição é a palma forrageira, né? Uma espécie tão comum na região do semiárido brasileiro e de tamanha relevância, principalmente como alimentação para os rebanhos dos pequenos e grandes produtores da região, né? Principalmente os pequenos produtores aí do semiárido brasileiro. Embora seja uma espécie fantástica, porque pode ser utilizada também para outros fins, como, por exemplo, a produção de fibras. Então, essa planta também pode ser utilizada para essa finalidade, mas principalmente para a questão da alimentação dos rebanhos na região do semiárido brasileiro. E diante dessa relevância da espécie para a região, até por ser uma espécie aí que acumula uma grande quantidade de água e que está disseminada em uma grande extensão na região do semiárido, a gente tem desenvolvido, então, trabalhos para o melhoramento e a propagação dessa espécie. Na verdade, palma forrageira é uma espécie que não é difícil de se propagá-la no campo. Então, facilmente, os produtores e os interessados, eles conseguem multiplicar essa planta em condições do campo tranquilamente. No entanto, o que nós observamos é que, muitas vezes, os produtores, eles utilizam materiais que eles já estão velhos, já perderam vigor, e à medida que se passa o tempo, à medida que esse material fique mais velho, o que acontece é que ele perde, em parte, essa capacidade regenerativa. Então, diante disso, nós temos realizado várias pesquisas aqui na nossa instituição no intuito de otimizar esse processo de propagação. Como assim? O que nós fazemos? Nós utilizamos aqui nos nossos laboratórios uma técnica conhecida como micropropagação. Então, a micropropagação, ela consiste num conjunto de técnicas em que nós conseguimos propagar os materiais, tecidos vegetais, de maneira controlada e em condições assépticas. Esse monte de palavra é difícil, na verdade, para as pessoas entenderem o que é isso. Em outras palavras, nada mais, nada menos, nós pegamos tecidos vegetais, pequenos fragmentos de tecidos vegetais, folha, caule, raiz, qualquer parte da planta, e o que nós fazemos é cultivar esse material num meio de cultura com reguladores de crescimento, de modo que, a partir desse pequeno tecido vegetal, a gente consiga multiplicar esse material em uma grande escala. E, na maioria das vezes, num menor espaço de tempo. Quais são os problemas? Propagar palma no campo não é difícil, tá? Mas, em condições de laboratório, a gente tem condições de aumentar, otimizar essa eficiência, maximizar esse processo de propagação. E não somente isso, como eu falei anteriormente, a questão da gente sempre trabalhar com materiais com alto vigor. E assim a gente não teria essa perda da capacidade regenerativa que muitas vezes a gente observa no campo. O processo de micropropagação, ele começa, na verdade, no campo. Nós selecionamos as plantas que nós gostaríamos de propagar, e então nós levamos esse material para o laboratório, e em condições de laboratório nós fazemos a multiplicação desse material. E a gente faz a multiplicação desse material em uma grande escala, em uma larga escala, uma escala muito maior do que nós conseguiríamos no campo. Uma vez que a gente obteve essa grande quantidade de propágulos, no laboratório, a gente retorna com esse material que vai ter elevada qualidade genética e fitossanitária novamente para o campo. Então, esse é o processo de micropropagação. A micropropagação não é uma prática que vai estar ali de fácil acesso ao pequeno produtor. Não. Mas ele pode se beneficiar exatamente desse investimento que pode ser realizado. Então, por exemplo, nesse projeto, todo esse material que nós estamos micropropagando aqui, eles serão fornecidos, eles serão doados, na verdade, para os pequenos produtores da região do semiárido brasileiro.
Então, na verdade, qual que é o benefício desse projeto? Nós estamos tentando otimizar esse método de propagação da palma forrageira, né? E o material que será gerado a partir desses projetos de pesquisa serão, então, entregues a esses pequenos produtores que receberão um material ali com elevada qualidade, com elevado vigor, né? E então, eles poderão ter esse material com elevado vigor e começar a propagar esse material na sua própria propriedade de maneira convencional. Isso porque todo o processo de rejuvenescimento, revigoramento do material já foi feito antes pela nossa equipe aqui no laboratório. Então, é um projeto que, sim, a gente está realizando aqui dentro do laboratório, tentando otimizar esse processo de propagação, mas que tem um fundo muito prático, né? Um fundo prático muito grande, porque esse material depois ele será doado para esses pequenos produtores que receberão um material com elevado vigor. De forma convencional, tem muitos produtores que sequer estão utilizando a mini propagação. Eles ainda utilizam propagar a palma forrageira utilizando metade ou um quarto da raquete, né? Querendo ou não, a gente consegue, trabalhando apenas com pequenos fragmentos dessa raquete, ou seja, a gente pode pegar uma raquete e dividir dela em inúmeros segmentos, sendo que cada um desses segmentos a gente consegue aí regenerar 15 plantas, 20 plantas. Então, é realmente um processo, uma eficiência muito grande que a gente tem obtido. No primeiro momento, é que nós estávamos preocupados na multiplicação do material nessa fase. Então, novamente, eu tenho que ressaltar aqui o trabalho executado pelo professor Wagner Ottoni, principalmente, no qual, com a sua equipe realizando inúmeros testes, eles conseguiram produzir uma grande quantidade de propágulos que, imediatamente após, essas plantas saíram do laboratório, foram aclimatizadas e levadas para as propriedades dos pequenos produtores. O material que eles receberam lá era um material que tinha alto vigor e eles já estão utilizando esses materiais para propagar de forma convencional e aumentar a quantidade de plantas na sua propriedade. Agora vem essa segunda etapa do projeto de avaliar em quanto tempo, né, vai ocorrer essa perda do vigor e quanto tempo a gente leva no laboratório para fazer essa questão do rejuvenescimento. Então, agora a gente está começando essa segunda parte do nosso projeto. Eu acho fantástico essa iniciativa de vocês, de tentar trazer esse conhecimento que muitas vezes fica aqui dentro das universidades para a população. A população realmente precisa saber o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando os nossos resultados iniciais ainda desse projeto de pesquisa, que eu acho que vai ser de grande relevância, principalmente para essa população do semiárido brasileiro.